Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos hoje aqui no canal. Hoje é dia 1º de abril de 2021 e a gente vai tratar sobre o tema, ou vai tratar do tema, Trabalho e a Psique Feminina na Pós-Modernidade, Problemas e Desafios. E hoje eu vou ter o prazer, né, de receber aqui nesta noite, para ter essa conversa conosco, para que nós tenhamos esclarecimento sobre o assunto, enfim, a fim de dirimirmos algumas curiosidades também, né, sobre esse assunto, com a doutora Rosana Pena, que é psicóloga clínica, especialista em psicologia analítica e sexualidade humana, mestre em psicologia clínica, proprietária da clínica PAE1, docente universitária no Centro Unisal Lorena e coordenadora da pós-graduação em Psicologia Junguiana da Univap São José dos Campos. Muito bem-vinda, Rosana. É um prazer te receber aqui hoje. Deixa eu colocar. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Patrícia. Eu agradeço muito o convite. Estou muito feliz de estar aqui e participar com vocês. Patrícia, você me ouve? Seu som está mutado. Bom, agora sim. Obrigada, Rosana. Então, eu acho que é muito importante dizer que não se trata de um tema novo, né? É um tema muito antigo, a gente vai ver daqui a pouco. A questão da desigualdade entre homens e mulheres é um tema multidisciplinar, é um tema que tangencia várias questões, vários assuntos, várias disciplinas. E, normalmente, os autores apontam como a raiz do problema do gênero, né, da desigualdade entre homens e mulheres, a questão das estruturas patriarcais e machistas, cujos traços originários remontam ao menos da antiguidade. E é interessante que não é uma novidade a questão da desigualdade de gênero, e tem um autor que trata desse assunto, Paul Singer, e que ele falou no livro chamado A Contribuição da Economia Solidária para a Autonomia das Mulheres, um livro de 2002, que ele afirma que a subordinação das mulheres aos homens decorre de preceitos seculares contra a capacidade e a inteligência das mulheres em comparação aos homens. O autor explica que tradições frequentemente alicerçadas em normas religiosas destinam mulheres às atividades domésticas, ao passo que aos homens, supostamente mais aptos, cabe prover a subsistência dos integrantes da família. Como as tarefas masculinas supostamente exigem mais força e mais conhecimento, e sabe-se que lá que outras qualidades em comparação com as femininas, a mulher é tida como naturalmente dependente do homem, ao qual deve obediência, diz Singer. E essas noções, segundo o autor, elas são internalizadas por homens e mulheres que as apreendem desde cedo, observando o comportamento dos pais, dos avós, dos irmãos, dos tios, enfim, da família, dos amigos e da sociedade como um todo. E a opressão machista, ela vem sendo enfrentada pelas mulheres, tem uma marca muito forte a partir da Revolução Francesa, mas apenas no século XX que nós começamos a ver algumas conquistas efetivamente significativas nesse âmbito. Só por curiosidade aqui de vocês, por exemplo, em Atenas, lá na Idade Antiga, lá na Antiguidade,
Atenas tinha uma democracia muito famosa, estudada inclusive até hoje na área de filosofia, entre outras áreas, e essa democracia, ela colocava os escravos e as mulheres como não cidadãos, ou seja, mulheres estavam no mesmo nível, né, que os escravos, e não podiam, por exemplo, votar. Fora as questões, por exemplo, mesmo na Idade Média, da Bíblia, onde Eva vem como aquela que traz o pecado original, e vários exemplos em termos bíblicos, em que a mulher submissa, a mulher subserviente, que obedece ao homem. Então, vem toda uma tradição que é trazida, né, da antiguidade, no mínimo, e passa forte pela Idade Média. A questão do patriarcalismo, vários autores queriam muita força na Idade Média. E para citar, então, aqui, para não ficarmos só, né, na Idade das Trevas, alguns exemplos da Idade Antiga que são interessantes, tem alguns outros, mas eu gostaria de citar, por exemplo, alguns sistemas aí raros, né, matriarcais, da chamada Idade de Bronze grega, né, que é cerca de 30 mil anos, até 700 anos antes de Cristo. Na cidade de Micenas e na ilha de Creta. Além disso, a história apresenta algumas exceções normalmente lembradas, como Aspásia, esposa do estadista ateniense Péricles, uma mulher culta, conhecida inclusive no círculo dos filósofos, como Sócrates. Os povos célticos e nórdicos, né, que a partir do século IV a.C., se destacaram por reconhecerem a importância da mulher em termos sociais e religiosos. As mulheres célticas e nórdicas aprendiam técnicas de combate, escolhiam seus maridos e participavam da vida política, né? Mas é muito interessante pontuar aqui que isso era ainda mesmo na Idade Antiga uma exceção. Mais para adiante, né, dando continuidade, então, mais com alguns exemplos históricos, então a gente tem a Joana d'Arc, no século XV, né, heroína da Guerra dos 100 Anos, a brasileira Ana Maria de Jesus Ribeiro, a nossa Anita Garibaldi, enfim, mas que não representam o padrão de suas épocas. O padrão de suas épocas eram mulheres subjugadas e que não tinham voz ativa nem na família e nem fora dela. Bom, aí a questão, né, da Idade Média, como eu falei para vocês, que normalmente é pontuado, que a questão do patriarcado se aprofunda, e a mulher, em regra, até a modernidade, né, teve uma série de dificuldades, né, dificuldades de toda a ordem, para ver os seus direitos e oportunidades serem igualados aos dos homens, sempre de modo inferior. Hoje em dia, né, para vocês também terem um parâmetro com relação à atualidade em termos de dados, eu trouxe algumas pesquisas aqui do IPEA e do IBGE sobre a questão de gênero. Então, uma pesquisa de 2018 do IBGE aponta que a mulher, ela trabalha, em média, 7,5 horas por dia, por semana, desculpa, mais que o homem. Outro dado interessante, em termos de cargos gerenciais, que 60,9% dos cargos gerenciais em 2018 eram ocupados por homens e 39,1% por mulheres. O IBGE também fez uma pesquisa em 2018 e colocou que a mulher, ela é mais suscetível à pobreza e, por conseguinte, às mudanças climáticas e aos riscos ambientais. Em termos de agricultura familiar, e isso é muito importante a gente falar aqui, porque o Brasil ainda é caracterizado como um país, né, agrícola. Tem uma autora, que é a Emma Siliprandi, que ela tratou num artigo da pobreza rural, agricultura e segurança alimentar. E ela fala que as agriculturas brasileiras, elas têm muito trabalho e pouco reconhecimento, e que ainda hoje sofrem de invisibilidade social como trabalhador e como cidadãos, e que seu trabalho é considerado uma ajuda dentro da família, enquanto o homem é considerado verdadeiro, né, produtor rural. E ela exalta no seu estudo a questão do conhecimento, os conhecimentos tradicionais, conhecimentos com relação ao próprio cultivo, a seleção do cultivo, enfim, a grande contribuição da mulher, né, para a agricultura nacional. Em alguns estudos também são ressaltados mulheres que exerceram durante séculos uma medicina sem diploma,
são as parteiras, né, são as mulheres que mexem com ervas, que mexem, enfim, com uma química do campo, com uma alquimia, e que são conhecidas em comunidades e que fala-se em mulheres que exercem durante muito tempo uma medicina sem diploma. Enfim, esse problema, né, esses são exemplos de um problema que decorre de um longo processo político, cultural e socialmente desenhado. E eu gostaria aqui de trazer, só colocando aqui o meu ar, de trazer para vocês duas questões interessantes, que é uma nomenclatura que vem sendo tratada, que não é também muito recente, mas aqui no Brasil não tem muita gente tratando dela. Uma é a transversalização de gênero, que é um conceito de política pública que consiste em avaliar implicações da ação política sobre as pessoas. A transversalização foi estabelecida como uma estratégia global para alcançar a igualdade de gênero. Né? Então, ela é definida, o que é uma transversalização? Né? Então, ela é definida como uma reorganização, né, uma melhoria do desenvolvimento e avaliação de processos políticos, de modo que uma perspectiva de igualdade de gênero seja incorporada em todas as políticas, em todos os níveis e em todas as etapas, por todos os que têm poder de decisão. E essa é uma definição, né, que é uma definição muito usada nos trabalhos, relatórios, enfim, doutrina, que é uma definição do Conselho Econômico, e é frequentemente citada, como eu falei anteriormente. E aí, partindo dessa questão mais macro, para a questão do trabalho, que foi o que a gente veio, né, efetivamente focar aqui hoje, e as desigualdades no âmbito do trabalho, elas representam, hoje, um ataque ao bem-estar psicológico, físico, econômico, social das mulheres, e, às vezes, segundo alguns atores e alguns exemplos, resultando inclusive, em morte. A exploração das mulheres no local de trabalho e em casa, a divisão sexual do trabalho, a desvalorização das mulheres na sociedade restringe as suas escolhas, mina sua capacidade de moldar o mundo de acordo com as suas necessidades, e traz grandes prejuízos, não só para ela, mas para quem vive no entorno, né, dela, sobretudo quando essa mulher, né, vítima de toda esse desenho, né, sociopolítico, econômico, cultural, acaba também repassando esses valores, repassando os seus recalques, né, seus aprendizados, sejam eles bons ou ruins, e dentro desses aprendizados, inclusive o próprio machismo, né, o próprio desenho e ajuste ao patriarcalismo, e passando essa questão como quem passa alguma coisa, né, no DNA. Enfim, cada vez mais, então, eu tive acesso a várias pesquisas, a professora Rosana vai falar depois um pouco disso, mas, assim, o aumento progressivo dos transtornos mentais em razão do trabalho laboral, e esses transtornos, eles são verificados em jovens de uma forma maciça, ou maioria, e também em mulheres, né, muito em mulheres. E dentre esses transtornos, os mais comuns, depressão, estresse, ansiedade, bipolaridade, síndrome de burnout, esse último é mais recente, é gerado pelo excesso de trabalho, que leva a uma exaustão mental, né, e física do trabalhador. Dentre esses transtornos, a depressão é considerada a doença do século XXI. Né? Então, a depressão, ela é uma grande preocupação, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E, para vocês terem uma ideia, os casos de transtornos mentais no ambiente de trabalho estão crescendo no Brasil, e a Previdência Social registrou, em 2016, o afastamento de mais de 199 mil trabalhadores por esse motivo. E as causas para essas enfermidades podem ser inúmeras. Então, cobranças excessivas, assédio moral, acúmulo de trabalho, falta de reconhecimento profissional, metas intangíveis, jornadas extenuantes, ameaça constante de demissão, baixa remuneração, enfim,
São inúmeras as possibilidades, né, de causar esse distúrbio ou essas doenças. Segundo uma pesquisa da Mindshare Partners, 50% dos millennials, né, e 75% dos membros da chamada Gen Z já deixaram empregos por questões psicológicas, como depressão e burnout. Enfim, são várias pesquisas, eu não gostaria de me estender muito aqui, já caminhando, então, para o final, depois de mostrar alguns exemplos, são realmente vários exemplos, mas aqui eu gostaria realmente de fazer só uma introdução, tanto no IBGE como no IPEA, a gente consegue visualizar ali com números, né, a desigualdade. A desigualdade, ela é muito objetiva, não tem subjetividade ali, não tem assim, não, eu acho, eu tenho a impressão. Não, foram feitas pesquisas com relação a essas questões, pesquisas muito recentes, mostrando, né, e que não pela capacidade da mulher, mas por uma série de outros fatores, nós não conseguimos ter um ambiente tão saudável quanto, ou com tanto direito quanto, né, no nível dos homens ainda, né, no século XXI. E só para caminhar, então, aqui, né, para uma conclusão, falar de gênero é falar de poder, né, e essa alocação de uma mão de obra sexuada específica, que se amolda a determinadas características, como, por exemplo, a mulher é delicada, a mulher ela é subserviente, ela tem ela trabalha com trabalhos manuais, ela é mais ágil, enfim, todas essas questões que nos são impostas, nos são coladas, elas servem para justificar, né, como, por exemplo, de médicos, homens e mulheres enfermeiras, ou um quadro, como um estudo que eu vi recentemente, né, da Beatriz Franz Krug, que fala sobre sofrimento no trabalho. Ela fala, por exemplo, da questão, justamente na medicina, né, do quanto a seleção é muito priorizada, assim, enfermeiras e técnicas, ou para as mulheres, eles já procuram focar no sexo feminino, e aí aqueles que têm um cargo mais alto, enfim, sexo masculino, mas existe toda uma perspectiva, uma expectativa já, inclusive, baseada na questão do sexo. A questão dos salários, né, são mais baixos, e além dos salários, a ascensão na carreira e os cargos de chefia é dificultada, isso aqui não só pelo pesquisas de IBGE e IPEA, mas também ONGs internacionais, né, tem vários dados sobre isso é uma realidade. Então, as mulheres, além de terem um salário mais baixo, normalmente, elas também têm muita dificuldade de ascender na carreira, né, em razão dos estereótipos, em razão do preconceito, em razão de toda essa questão, né. E só lembrando que foi aprovado no Senado recentemente, né, multa para as empresas que praticarem maiores salários para os homens do que para as mulheres. Claro que no mesmo nível, né? E aí falta ainda a aprovação do presidente da República aqui no Brasil, mas uma notícia com relação a isso, uma notícia bem recente. E é importante falar também, como a gente está falando, não de uma coisa pontual, porque nada é muito pontual, né? Então, a interferência do trabalho na vida pessoal e familiar. Uma mulher que sofre, né, que tem uma tendência de sofrer mais assédio, porque é vítima, né, ou ela é destinatária de uma educação, de uma cultura machista, de uma cultura misógina, de uma cultura patriarcal, ela vai ter alguma consequência, ela vai ter consequência psíquica e ela vai ter consequência, inclusive, no seu corpo, né? E ela vai passar isso para sua família, né? Porque não existe uma ponte, não existe um muro. Então, ela vai também transcender, ela vai transplantar, ela vai, né, levar isso, né, da vida pessoal para a vida familiar. E aí, existem alguns artigos que falam, que acabam relatando, né, que a família é situações conflituosas, né, de sofrimento, aí um sofrimento do trabalho que é transplantado para a família.
E nessa complexa teia de relações entre saúde, trabalho e gênero, a lógica dessas relações contribui para uma invisibilidade, né, dessa situação, mascarando muitas vezes uma realidade de gênero, em algumas situações discriminatória, porém não percebida pelas mulheres. Todas expuseram de uma forma objetiva, né, ou costumam expor uma espécie de, muitas vezes, de dificuldade no trabalho, mas que não se sabe de onde vem ou por quê, né? Não se sabe a origem. Muitas vezes a mulher acaba trazendo, pelo que eu entendi aqui das leituras, a própria, eu até vou perguntar depois para a Rosana, mas é a culpa para ela mesma, né, de todas as questões que vão acontecendo no âmbito do trabalho e que são, como a gente viu, desde a antiguidade, né, são questões seculares. E a conclusão aqui é que me parece que a gente está num processo muito lento de mudança. A gente não pode dizer, por exemplo, hoje que não teve progresso com relação às questões trabalhistas, né? Então, as questões previdenciárias, as pessoas que têm problemas normalmente pedem o afastamento, então existe toda uma questão legal previdenciária, né, que tenta não só acolher a mulher nesse sentido, mas também um homem, mas que já tem um olhar para essas doenças ou para esses efeitos negativos, né, com questões que envolvem o trabalho. Só lembrando, então, para finalizar aqui, eu gostaria de falar que, além da questão da transversalização, existem questões que incidem, né, mais de uma vez, com relação ao gênero, né, ou com relação à raça. Quando se fala em sobreposição de consequências ruins, a gente está falando da teoria da interseccionalidade. Essa teoria da interseccionalidade, eu acho importante citar aqui, ela é uma teoria que fala o seguinte, que as mulheres que estejam de alguma forma discriminadas em razão do gênero, ela muitas vezes se apresenta discriminada em razão também da raça. Então, por isso que se fala que a mulher, né, só pelo fato dela ser mulher e ela se for negra, só pelo fato de ter uma cor da pele mais escura, ela é discriminada 2 vezes, né, no mínimo. Então, ela estaria realmente lá na ponta, né, em termos de discriminação. Além de ser discriminada 2 vezes, é um estudo desenvolvido pela Kimberly Williams Crenshaw, que é uma autora americana, norte-americana, ela fala que essa discriminação ela se dá no âmbito do próprio grupo, por exemplo, das próprias mulheres e mesmo ainda que sejam mulheres negras. Enfim, ela é discriminada pelos homens e ela é discriminada também, né, pelos grupos que ela forma que são discriminados, ou, por exemplo, ela é discriminada por mulheres que não são negras, né? E aí, a Kimberly Crenshaw, ela fala que isso acontece porque esses grupos que são discriminados, eles não se comunicam, e por eles não se comunicarem, eles acabam também repetindo o movimento, ou repetindo como uma criança mesmo que aprende com o exemplo, né, dos pais e que repete as coisas, né, e aí a gente, ainda como adulto, ainda como jovens e adultos em desenvolvimento, nós repetimos, né, temos a tendência de repetir esses padrões. Ainda que eu seja mulher, né, e que eu seja discriminada, eu tenho uma tendência de repetir um padrão de discriminação, por exemplo, para outras mulheres, porque são diferentes, ou por conta da raça, enfim. Então, essa é a teoria da interseccionalidade, que é muito importante. E aí, quando eu falo em transversalização de gênero e a questão da teoria da interseccionalidade, é muito importante, porque são questões que precisam ser levadas em conta a fim de que a gente traz políticas públicas importantes e adequadas, né, em termos sociais. E aí, então, eu só queria levantar, né, essas questões enfim, daria para falar muitas coisas a respeito desse assunto,
Mas eu gostaria de passar, então, né, para a professora Rosana e já entrar, não sei se ela tem algum comentário específico do que eu comentei aqui, e já que a gente está falando de gênero, talvez, assim, perguntar o que é gênero, né? O que poderia ser dito sobre gênero que nos faça entender um pouco dessa questão, né? Um pouco desse problema, e às vezes eu fico pensando, por que isso é um problema, né, hoje? Enfim, professora Rosana, passo então para ti aqui. Vamos lá? Então, eu queria só comentar uma coisa que é interessante, Patrícia, em relação ao que você estava falando, né, sobre, você está falando muito do patriarcado, fez uma relação aí, uma comparação com o matriarcado, e só uma curiosidade, né, as sociedades antigas, né, há muito tempo atrás, né, a gente, na verdade, vivia numa era matriarcal, eu não sei se todo mundo sabe como era isso, é bem curioso, e se der tempo eu vou falar um pouquinho desses ciclos pelos quais a humanidade passa, né? Então, a gente, digamos, iniciou num ciclo chamado matriarcal, que tem uma característica muito peculiar, onde tudo é permitido, né? Onde há uma abertura muito grande e o limite não era muito conhecido. E é interessante porque conta um mito, né, que os homens naquela época, onde a gente era regido pelo matriarcado, os homens não sabiam que eles, assim, onde é que estava o poder deles? Não tinha, né, porque era o poder matriarcal. Então, por que a mulher era tão poderosa, né? Um dos motivos é porque ela gerava uma vida, né, e podia dar à luz a uma vida. E, segundo o mito, assim, os homens se submetiam às mulheres, porque, desculpe, eles achavam isso extremamente fantástico, divino, e não tinham uma consciência de que eles participavam do processo, né, de concepção de uma criança. Então, é como se a mulher fizesse tudo sozinha, né, se ela fizesse a concepção, gestasse, desse à luz. Então, assim, o homem realmente estava em segundo plano, então a gente tem uma inversão disso com o patriarcado, que é esse sistema social onde o poder masculino impera. Bom, não vou me estender nisso, não vou me empolgar, daí eu vou começar a falar do princípio feminino, masculino, acho que não é muito a pauta, mas você perguntou sobre o gênero, né, também bastante amplo, um conceito bastante amplo, e também há um tempo atrás, existiu uma confusão entre gênero e o sexo biológico, né, e hoje a gente já não trata isso dessa forma, quer dizer, uma coisa é o sexo biológico do indivíduo, né, se biologicamente ele é homem ou biologicamente ele é mulher. A outra coisa é o gênero. Então, o gênero diz respeito ao papel e a maneira pelo qual ele se autodetermina na sociedade. E aí a gente não tem como ficar só nesse binarismo, né, homem e mulher, mas assim, tem outras coisas que perpassam por aí, tá? Então, a gente pode dizer que o gênero é a maneira pelo qual o indivíduo se apresenta socialmente, porque é dessa maneira com que ele se identifica. Hoje a gente fala muito mais em identidade de gênero. Então, assim, eu posso ter um corpo feminino, né, ter uma biologia de mulher, mas eu posso me autodeterminar ou me autoperceber e me colocar na sociedade e me ver na sociedade como um homem, né, de uma forma masculina, tá? É engraçado, Rosana, que eu vi até em papers antigos, né? Porque hoje em dia a gente vê essa questão da biologização, né? E aí vê a questão do gênero, o gênero aí fala da questão biológica do seu sexo e fala da questão da identidade, né? De como você se entende. E isso vem aparecendo na imprensa, vem aparecendo, por exemplo, nos sites assim de entretenimento, então você vê muito isso em sites de entretenimento hoje, né, nas redes, mas eu achei vários estudos, assim, dos anos 90, dos anos 2000, então, quer dizer, não é uma novidade, né?
Sim. Que o sentimento não é uma novidade, isso a gente já sabe, porque tem relatos lá desde a antiguidade de várias, né, questões de fato, na prática. Mas, assim, essa questão, por exemplo, de estudos científicos, eles vêm sendo realizados já faz algum tempo com relação a isso. Mas, assim, com relação aos transtornos mentais, que normalmente, né, relacionados ao trabalho, ou não, né, mas, assim, mais relacionados ao trabalho, que são mais, assim, afetos às mulheres, quais seriam esses transtornos, assim, normalmente, os que mais, né, estão aí e que estão borbulhando mesmo, atingindo as mulheres em cheio? Eu acho que você já citou, né, os principais aí. Tem outros também do tipo LER, DOT, mas não seriam os transtornos ligados ao psiquismo. Mas você falou do burnout, né? A síndrome do burnout ela fica muito presente, porque assim, além da mulher acumular, né, uma série de coisas ali com o trabalho, ela acaba tendo uma jornada dupla. Então, ela tem que assumir muitas coisas da casa, ela tem que assumir muitas coisas com os filhos, e eu sinto essa mulher, enquanto feminino, perdida nisso, né? O que eu faço? Então, eu me empenho mais no trabalho, eu tenho que me empenhar em casa. Isso tem muito a ver com essa cultura e com essa transmissão transgeracional, eu acho que eu posso dizer, disso, do que é próprio da mulher, não vou nem dizer do feminino, o que é próprio da mulher e o que é próprio do homem. Então, a própria mulher se cobra. Aí a gente tem o quê? Ansiedade, que eu acho que assim, está, né, competindo de uma maneira muito no mesmo nível, digamos assim, com a depressão, né? Você falou da depressão como sendo algo muito presente, mas assim, a ansiedade também muito presente, né? Por esse acúmulo de coisas, por essa ânsia de ter que dar conta de tudo, então tem que dar conta de tudo em casa, tem que dar conta de tudo no trabalho, né? Então fica um peso realmente muito grande. Então, acho que as principais seriam essas: a ansiedade, a depressão, o burnout, que é esse esgotamento mesmo, né, por conta do acúmulo de funções aí, não vou dizer nem do próprio trabalho, mas um acúmulo das funções dessa mulher mesmo, dos papéis. Rosana, eu acho assim que para minha geração já mudou um pouco, né? Por exemplo, não sei se tanto, não vi dados sobre essa questão, mas assim, se você for ver as pessoas da geração da minha mãe e mais ainda da minha avó, mas acho que mais da minha mãe, porque da minha avó as mulheres não trabalhavam, parece, eu acho que tanto fora, né? Tinham essa dupla jornada. Mas as mulheres que todas praticamente, da geração da minha mãe, que tiveram dupla jornada, elas tinham essa questão de trabalhar fora e dar conta, né, do trabalho em casa. E muitas vezes era uma condição do marido, né? Ó, você só vai trabalhar fora se você der conta em casa, porque aí não faz sentido, né? Você trabalhar fora e não dar conta em casa, como se a mulher ela fosse menos mulher, né? Se ela não conseguisse dar conta em casa. Então, a dupla jornada na geração anterior, ainda é hoje, mas era praticamente normal, né? As mulheres faziam isso, e eu conheço mulheres que faziam isso felizes ainda, de preferência com um sorriso no rosto, que é para o marido ser mais feliz. Aí eu lembro de um filme americano, que eu não lembro, agora é com a Nicole Kidman, mas era mais ou menos assim, era uma sátira, as mulheres meio vestidas de boneca, né? Mas essas não trabalhavam fora e elas eram assim uma coisa meio robótica, né? Com os cabelos todos produzidos e com batom. Eles chegavam em casa, elas estavam com meia fina, então aquela coisa toda louca, né? Como se estivesse pronta para ir para um baile. E assim, com a comida pronta, com a casa varrida e com tudo adequado, né? Porque se fosse diferente daquilo, era inadequado. A impressão que eu tenho, a palavra é essa, era inadequado. Olha, você, meu Deus, casei com você, né? Então, é bem interessante que a gente fale um pouquinho disso, né? Porque
aí o que acontece é o seguinte, a mulher, ela procura fazer de tudo, ela despende toda a sua força, não nela, mas em agradar o outro, em se ajustar num padrão, e ela acaba tomando, muitas vezes, eu acho que isso, ou bebendo, ou tomando uma série de medicações, né, porque ela não consegue lidar, a mulher, como o homem, não conseguiria lidar com isso, porque é over, e é muita desigualdade, né, um homem, por exemplo, eu lembro das cenas de filmes, assim, dos homens na poltrona, e a mulher servindo, então, e todo dia, né, numa ansiedade, tem outros filmes também bem interessantes que tocam nesse tema, e que é bom, eu acho que a gente reflita, né, essas questões. E assim, pensando nisso, quais seriam, então, os caminhos para diminuirmos esses efeitos negativos, né, na psique feminina? Teria um modo de diminuir esses efeitos de toda essa cultura machista, cultura patriarcal? E assim, aqui a gente não está, por exemplo, falando dos homens contra os homens, mas é uma cultura. E se a gente não tomar cuidado, até para fazer aqui um adendo, né? Aquela que não se acha machista, por ter tido uma assimilação, ela acaba passando, né, Rosana? É isso ou eu estou enganada? Ela acaba passando de alguma forma, às vezes até que de maneira inconsciente, para o seu filho, para o menino, que talvez não leve tudo, mas leve um pouquinho, né? Enfim, teria alguma forma de reverter essa questão, né, de a mulher ter uma saída aí, né, de conseguir ter uma luz no fim do túnel? Olha, antes de falar disso, eu queria comentar um pouquinho desse filme, assim, que você colocou, que eu me lembrei, eu assisti esse filme, e se eu não estou enganada, Patrícia, as mulheres de verdade eram substituídas pelos robôs, né, pelas cópias delas, né, porque, assim, com as cópias e com os robôs que eram programados, não teria, né, possibilidade de nada sair do esperado pelo homem. Isso. Né? Então, é interessantíssimo esse filme, porque eu acho que mostra bem essa expectativa masculina nesse mundo masculino patriarcal, e que joga também esse peso sobre a mulher, né? E, na verdade, foi uma grande crítica, né? Porque, assim, o que, na verdade, a sociedade quer é um robô, né? Sim. E, assim, quando a mulher se ajusta, na geração da minha mãe mais, isso, eu acho que, assim, por exemplo, se as nossas alunas olharem isso, vão achar que é algo muito distante. Não é, né? Não é. Para a nossa geração, não é. Sim. Então, para uma mulher que vai fazer um papel quase que de um robô, eu acho assim que a psique não aguenta, né? Não tem como, sim. Eu acho que não, aí tem que ter alguma válvula, eu acho, enfim, não sei. Sim, ela perde, né, a subjetividade, como a gente fala. Então, assim, ela não tem objetivos próprios, ela não traça o próprio caminho. Como você falou, caminho seria agradar o homem, né, ou agradar esse masculino, agradar o outro. Na psicologia analítica, só para falar um pouquinho mais da psique, né, a gente sabe que a gente trabalha com o pressuposto de que todo indivíduo ele é formado por pares de opostos. Então, mesmo nós sendo mulheres, a gente tem um masculino dentro da gente, a gente tem um princípio masculino. E o homem a mesma coisa. Então, o que foi acontecendo, né? Foi havendo uma polarização. Então, é como se a mulher tivesse que viver só o princípio feminino, tivesse que servir, tivesse que doar, tivesse que, né, receber, tivesse que fazer para o outro, e o homem só pudesse atuar com o princípio masculino, que é de ser o provedor, de sair em busca, de usar agressividade. Se isso não acontece dessa forma socialmente, parece que tem um erro, né? Com a Revolução Feminista, isso começa a mudar, mas a mudança não vai vir de fora para dentro, né? A mudança tem que vir de dentro para fora. Assim, é o que você falou, tem toda uma cultura para se rever, e assim, inconscientemente, a gente passa, assim, muitas informações para o outro e para os filhos, e aí isso vai se perpetuando e vai, né, sendo transmitido de uma geração para outra. E, assim, eu concordo que tem um fator que é esse que você colocou, assim, de
que gera essa sobrecarga na mulher, né? Um dos fatores, eu acho que é o que você colocou, que é o fato de ela ter que servir o tempo todo, né? Então, digamos, ficar só nesse princípio feminino. Mas eu acho que tem um outro fator importante que foi, né, talvez a partir da Revolução Feminista, não estou dizendo que isso foi a causa, né, mas eu acho que é um fator para a gente olhar, assim, em excesso, o quanto ficou na cabeça, né, no inconsciente de todo mundo, assim, das mulheres, a partir daí, sei lá, né, já desde muito tempo, que eu tenho que me igualar ao homem, eu tenho que ser igual ao homem. Né? E não dá para ninguém ser igual a ninguém. Não dá para um ter a mesma medida, a mesma produtividade, a mesma forma do outro. Então, acho que primeira coisa, acho que a mulher não pode esquecer de olhar para ela mesma. Né? A natureza feminina, o corpo feminino e uma série de outros processos que são também biológicos, caracterizam diferenças. Né? O homem tem mais força física. Ah, mas então você está dizendo que isso impede a mulher de fazer trabalhos ou de estar em áreas que o homem pode estar? Não, de maneira nenhuma. Mas, realmente, você citou, isso é verdade. Né? Estatisticamente, a gente tem profissões que são consideradas socialmente masculinas. Né? Assim como tem as profissões que são consideradas femininas, são consideradas profissões de mulher. Né? Antigamente, não sei dizer quão antigamente, né, mas a gente via, quando a mulher pôde estudar, ela só podia estudar para uma coisa. Então, você quer estudar, ter uma profissão? Tudo bem, mas você só pode, sei lá, fazer magistério, que era na época, né, muito tempo atrás. Você só pode estudar sobre isso. Os outros campos estão fechados. Então, tem uma dicotomia. E, assim, é muito triste a gente ver isso até hoje, né? Porque onde que isso começa? Onde é que eu vejo que isso começa? Isso começa em casa, né? Isso começa com a família. Então, acho que às vezes é inconsciente, às vezes é consciente. Aquela história que desde pequenininho a criança ouve. Isto é brinquedo de menina. Aquilo é brinquedo de menino. Né? Isso não tem nada a ver com identidade de gênero, e não tem nada a ver com orientação sexual, né, e com a mudança biológica do indivíduo, não tem nada a ver, mas, assim, é aquilo da atribuição do papel feito pelo outro, né, ou feito por um grupo. Mas, Rosana, eu vou aproveitar a tua presença aqui e vou perguntar o seguinte, a gente já sabe que tem, né, um sistema que já é todo desenhado, que é machista, né, mais ou menos, dependendo, né, da família, mas mais ou menos tem a sua gradação, e a mulher, ela é objeto disso, né? Ela sofre com isso, ela recebe, ela, enfim, ela acumula isso. E hoje em dia tem uma coisa muito famosa chamada tal do mimimi, né? Então, você está reclamando disso? Não reclame, ó, por exemplo, a mulher que reclama do marido porque ele é agressivo, porque ele é machista, porque ele não é parceiro, né? Ele acha que, por exemplo, ele lava um garfo, ele está ajudando, ou ele acha que ele está provendo, então ele acha que ele pode porque ele está fazendo, né? Que ele está sendo provedor. E aí existe, por exemplo, não só ele, muitas vezes, mas a própria sociedade fala assim, não reclame, né? Você, olha só, você tem isso, tem isso. Então, ele é ótimo, maravilhoso. Isso, mas a minimização dessa questão que a mulher sofre, às vezes no âmbito da família e às vezes no âmbito da sociedade. O que isso pode causar nessa mulher? Né? O que ela pode ter como efeito e assim, enfim, em termos psicológicos, o que isso pode causar? Ela passa a acreditar nisso ou ela vai ter algum distúrbio, vai ter um desses distúrbios, enfim. Até no próprio trabalho, né? No trabalho, eu vi alguns textos, por exemplo, que eu li, falando de pesquisas, inclusive, por ONGs internacionais, né? Onde as mulheres são tratadas, ela está assim porque por conta dos hormônios, então isso é muito, né? Inclusive nas pesquisas, né? A gente acha assim que é só na casa do tio, da tia, que fala isso da avó, né? Da família. Não, olha, ela está assim porque ela é barraqueira, porque são os hormônios, porque ela está
enfim, não vou nem falar que mais ela está sozinha, né? E aí ela, não, né? Eu acho que todos até sabe, ela não é bem, né? E aí esses comentários estereotipados, né? Que tratam a mulher tanto no âmbito do trabalho quanto na sociedade como um todo, como se o problema que ela sofre e o problema que ela tem que lidar, especificamente por ser mulher, não fosse nada. Sim. É bobagem. Você está no seu período lá, né? Enfim, se tira alguma carta da manga no sentido de diminuir o sofrimento dela, de calá-la, né? E de tornar o que ela sente uma coisa ridícula, né? Falando de um português bem claro. E, enfim, o que uma mulher que recebe isso, eu acho que muitas mulheres recebem isso de uma forma mais sutil ou menos sutil, enfim, eu não sei o que tu recebe na tua clínica, como que funciona isso, né? Uhum. Eu acho que você está falando de uma objetificação da mulher, né? Quer dizer, a mulher é um objeto que pode ser levado, mudado, né? Enfim. Com isso, ela vai perdendo essa subjetividade, quer dizer, vai perdendo a condição de olhar para si mesma e se perceber como alguém, um ser que tem desejos, né, de todos os tipos, que tem vontades, que pode se impor, que pode colocar limites, tá? O que isso vai gerar? Bom, de uma maneira mais branda, né, falando de uma forma mais branda, uma autoestima extremamente baixa. Quando ela olhar para ela mesma, ela vai detestar, né? Ela vai se odiar, porque, né, o que eu sou? Como que eu me defino? Ela não tem elementos para definir essa identidade, porque ela não pôde se colocar no mundo. Tá? Acho que esse é um ponto, né? Então, tem, no mínimo, uma autoestima muito baixa, uma dificuldade muito grande de lidar com o próprio feminino e de lidar com esse lado masculino. Né, nela mesma, tá? Não dá para a gente generalizar, né, e assim dizer, vai sempre acontecer uma ansiedade, uma depressão, isso vai depender muito da estrutura psíquica de cada um, mas é extremamente angustiante, enfim, né, é um aprisionamento. Mas, Rosana, assim, por exemplo, eu venho de uma família, particularmente, de mulheres muito fortes, né? Eu acho que elas devem ser lá daquela época lá que tu falasse das matriarcais. Então, mas eu consigo me pôr no lugar de mulheres que vêm de famílias talvez mais tradicionais, né? Que tem um papel da mãe e do pai muito bem definidos, e no sentido, assim, né, de desigualdade de gênero, sendo bem clara aqui. E aí, como ter autoestima? Então, na verdade, muito difícil, já nascendo no meio desses, ser criada com uma estima saudável, né? Sim. Mas tu estás falando em termos de autoestima, então, na verdade, essa mulher, ela teria que trabalhar a estima dela, seria isso? Sim, ela teria que trabalhar essa autoestima. Eu li um artigo interessante falando, né, você perguntou o que fazer, né? Por onde, assim, se a gente pensar, por onde a gente deveria começar, né? Isso tem que ser um trabalho conjunto, por isso que é difícil, porque não é uma mudança individual que vai gerar uma transformação global, mas, assim, isso deveria começar pela educação, né? A educação familiar e a educação também nas escolas, enfim, né, nas instituições que promovem ou que formam os indivíduos, tá? Então, acho que esse é um ponto, para a gente olhar um pouquinho de forma macro, né? Se não tiver essa mudança, essa revisão aí na formação, fica muito difícil, porque a gente ensina, né, vou generalizar, mas assim, a gente ensina as crianças a perpetuarem esse modelo e a perpetuarem esse patriarcado e ensina as crianças a serem preconceituosas, né? E aí essa criança vai crescer dessa forma. A gente, eu gostaria de fazer uma outra pergunta, mas eu gostaria aqui de cumprimentar o Alexandre Bianchi, né, a Fábia Maruco, a professora Fábia, que alegria vê-los aqui, Maria Aparecida Nunes, querida, né, a Tere Bianchi também, querida, está aqui,
a Tatiana Rodrigues, a Sara Carvalho de Paiva, e a Sara Carvalho de Paiva, ela pergunta, né, que eu recebo bastante mulheres reclamando desse tipo de comentário, defendendo essa ideia, né, eu não sei se é com relação à estima que a Sara está falando, é desse último ponto que nós nos referimos agora, né, até se tu puder escrever exatamente qual o ponto, Sara, até para a gente poder comentar, mas já desde já agradecendo a presença aqui do pessoal que está acompanhando aqui no chat. E uma coisa que, agora partindo de um espectro mais global, indo mais para a questão do trabalho, o que as empresas poderiam fazer a respeito disso, Rosana, assim, para amenizar, ou para, por exemplo, olha, como a questão ambiental, que as empresas querem se tornar empresas de vanguarda e começam a investir, né, seja de uma forma formal ou não, mas em sustentabilidade. Então, quando se fala em transtornos que são originados no ambiente de trabalho, pelo menos em parte originados no ambiente de trabalho, o que uma empresa de vanguarda, né, uma instituição de vanguarda deveria se preocupar, né, em termos dessas questões específicas de transtornos na psique? E também lembrando aqui, que a gente teve uma notícia recente, eu não lembro agora o nome da empresa, eu até postei nas minhas redes, porque eu achei impressionante, uma empresa importante, assim, muito importante nos Estados Unidos, e que os trabalhadores foram na imprensa e reclamaram porque estavam trabalhando em excesso absoluto, estavam trabalhando, dormindo 4 horas por noite, trabalhando finais de semana, então eles estavam exaustos, estavam exauridos, e uma empresa num país de primeiro mundo, enfim, né, que a gente pensa assim, nós estamos evoluindo, então uma empresa de primeiro mundo deve ter uma dinâmica diferente, né? Isso nos Estados Unidos. Na época que eu tive experiência, por exemplo, na Europa, que o Alexandre teve experiência na Europa, mas lá anos 2000, aí foi uma experiência muito diferente, realmente. Uma empresa que tinha muitos intervalos, eles ofereciam almoços com cardápios múltiplos, então era um lugar o máximo de agradável que uma empresa, obviamente, poderia ser. Né? Tanto que depois voltamos para o Brasil e levamos um choque. Não eu, mas mais ele. Porque a dinâmica é mais da questão da produtividade. Você não é visto, basicamente, como um indivíduo na sua, né, subjetividade, na sua individualidade, enfim, com relação ao seu eu, você é uma mão de obra, né? Mão de obra. Então, essa é uma questão que eu percebo assim que mesmo no social ela varia também, dependendo do tempo, dependendo da empresa, mas o que uma empresa hoje de vanguarda poderia fazer para amenizar os efeitos desses transtornos? Eu acho que uma das coisas é investir nessas políticas, né? Nessas políticas, acho que assim, forçar alguns órgãos também a investir nisso enquanto política pública, tá? Acho que investir nessas políticas dentro da empresa, respeitando essas diferenças, né? Porque, assim, como você falou, se a mulher está estressada ou tem alguma coisa, enfim, ela se manifesta de uma maneira agressiva ou ela reclama de alguma coisa porque ela está naqueles dias, né? Ou porque são os hormônios, e assim, e se for, né? Também isso. Acho que isso também tem que ser respeitado. Então, tem que ter um olhar para aquele indivíduo, né? Não é colocar essa mulher junto ali, né? A mulher ou o homem, como se todos fossem iguais, porque não são. Então, acho que precisa ter um olhar um pouco mais diferenciado aí, né? Uma outra questão que eu andei lendo, pesquisando, é que é preciso também ser feita uma adequação no sistema de recrutamento. Então, pensar assim, onde essa mulher vai se adequar melhor, onde ela vai ficar melhor, né? Assim, o que vai atender mais a necessidade dela no perfil que ela tem. Eu acho que isso não cabe nem só para a mulher, acho que tanto para a mulher quanto o homem, tá? E uma flexibilidade, né? Uma flexibilidade em relação a horários,
em relação a períodos, né? Por exemplo, tem empresas que a gente não falam, isso não é declarado, mas assim, não contratam mulheres, porque a mulher, né, dependendo da faixa etária, porque a mulher vai engravidar, vai tirar licença, e ela vai ficar fora um tempo, isso vai dar um prejuízo econômico para a empresa, né? Então, isso, acho que só corrobora essa discriminação, e assim, não, então para nossa empresa é melhor o homem do que a mulher, né? O homem vai produzir mais, vai trabalhar mais, então vamos contratar homem, vamos contratar mulher. Mas uma questão que me veio agora à mente, Rosana, eu acho que dentro do sistema que a gente vive hoje, o sistema capitalista, que visa o lucro, né, que o tema central é o lucro. Se já é difícil em países desenvolvidos, que já estão um pouquinho mais organizados, né, estruturados, ter empresas com esse perfil, por exemplo, essa empresa americana, talvez seja, não sei se é uma exceção, duvido. Em países em desenvolvimento, eu imagino, né, não sei a tua visão, que isso seja muito mais difícil, porque eu acho que a meta de um empresário se preocupar com esse tipo de coisa, de individualidade, do ser humano, e aí ainda do sexo feminino, eu acho que a precarização da legislação trabalhista, que vai de vento em popa, né, é uma coisa que acaba, como eu falei anteriormente, a questão do gênero, ela é multidisciplinar, e ela envolve várias questões. Então, na medida em que a gente está perdendo direitos, que a gente está precarizando direitos na área do trabalho, isso quer dizer que o empresário, que o empregador, ele tem uma opção maior, né, mais flexibilizada. Ele não precisa ter tanto encargo com o trabalhador, não encargo, na verdade, é muito menos do que ele mereceria, né? Os cálculos que são feitos aí pelos economistas é que os trabalhadores trabalham para produzir muito, 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 e, na verdade, eles recebem um pouquinho só do que eles produzem, né? Muito pouquinho. Mas, ainda assim, se dentro desse universo, né, o empresário, o empregador, ele tem a opção, eu não quero me preocupar com a questão do gênero, da raça, se puder, dos direitos humanos também, não. Né? Então, eu vou pegar aquela turma ali que se adequa melhor à minha produção de lucro. Então, a questão é tão complexa, né? Porque acho assim, e aí cai onde tu falasse, a questão da educação, de uma mudança de cultura, e que, infelizmente, aqui no país, me parece ainda está começando, né? Como eu falei, os papers e as questões lidas aqui para trazer para as pessoas e para conversar um pouco contigo, são, né, da década de 90, alguma coisa da década de 80 e para cá, mas assim, são assuntos que a gente tem visto hoje, Rosana, como novidade, né? Como novidade. Só que eu acho que a impressão que tenho é que antes era muito mascarado, né? Ou era muito mimimi, né? E muito mascarado, muito escondido. E hoje em dia é uma questão um pouquinho mais exposta. Eu acho que até pela revolução que se deu em termos de comunicação, redes sociais e tudo mais. Então, tudo é muito mais veiculado. Mas eu tenho as minhas dúvidas em termos de sistema, de uma efetiva aplicação de políticas em termos de empresa. Mas ainda assim seria uma boa opção, tu entendes? Eu concordo com você, assim, que é difícil, né, num país como o nosso, nos países em desenvolvimento, muito mais difícil, mas, assim, tem bastante empresas já fazendo isso, né, prezando, assim, pela humanização, né, tem empresas que trabalham muito com os funcionários, o que oferecem para os funcionários programas de qualidade de vida. Por quê? Né, porque foi se percebendo que se o funcionário não está bem, fisicamente, emocionalmente, ele também não vai render o que ele precisa, ele também não vai estar bem no emprego, né? Ele não vai estar bem para trabalhar. Se ele tem problemas familiares, ele acaba levando isso para o trabalho, porque, né, o ser humano é um só. Não dá para deixar uma coisa em casa, né, um pedaço dele em casa e ir trabalhar. Então, a gente tem empresas se preocupando com isso. Você perguntou o que uma empresa de ponta, né,
que pretende ser de ponta deve fazer. Acho que além das políticas, é se preocupar com essa humanização, inserir esses programas dentro dessas empresas, né, para que haja um reconhecimento maior do ser humano, né, e claro que aí também não fazer tanta essa diferenciação em relação à mulher, tá, eu vejo isso. Só queria falar rapidinho uma coisa, né, retomando uma pergunta que você fez, que você falou, o que a mulher pode fazer para cuidar dessa saúde mental, né, então, assim, acho que uma das coisas também que a mulher precisa perceber é que ela não tem que dar conta de tudo. Acho que ela tem que se dar essa permissão. Né? Tem que haver um limite aí, sabe? Eu até brinco que, né, não precisa ser a Mulher Maravilha. Então, às vezes, a gente assume um pouco essa síndrome da Mulher Maravilha aí, que leva até o burnout, né? Mas é preciso reconhecer esse limite. Então, eu não preciso dar conta de tudo. Eu posso fazer escolhas, assim como os homens também fazem. Uma coisa importante que eu estava pensando aqui quando tu falavas da questão de você estar melhor em termos psicológicos, porque aí você produz mais, né? Produz melhor. E aí, quando eu fiz um estudo a respeito da transnacionalização, transversalização do gênero, né? Aquele que fala que você tem que levar em conta as questões de gêneros, falando de uma forma muito resumida, para lançar mão de políticas públicas, por exemplo, no Brasil, vai ter uma política pública com relação a qualquer tema, né? Na área econômica, na área social, né, enfim, vai dar uma abertura também para a questão do gênero, vamos levar em conta a questão do gênero, então vamos fazer um estudo, né, para saber como funciona, quais são as necessidades, enfim, fazer um mapa, né, sobre a questão, para poder levar em conta nessa política pública, né, essas questões de gênero. Isso tem sido tratado como uma coisa maravilhosa, né, para as mulheres, mas engraçado, interessante que essas questões, essas soluções vêm pela via econômica. Uhum. É como tu falaste, vai bem ao encontro do que tu acabaste de falar, vem pela via econômica, né? Uhum. Para o que fazer para essas mulheres, ou não só elas, porque elas já estão entrando no mercado de trabalho, não tem mais volta. Então, o que fazer para que elas produzam mais e melhor? Né? No fundo, eu acho que é só a concorrência, né, entre homens e mulheres, ou entre mulheres e mulheres, mas só a concorrência já é muito bom para o mercado, né, Rosana? Já é muito boa para o mercado. Sim, e além disso, né, além da concorrência, se a gente for pensar bem, mesmo essas políticas globais que estão vindo, por exemplo, um exemplo, né, da ONU, da transversalização de gênero, que traz esse intuito de produção de políticas públicas, ou de se levar políticas públicas em conta, né, e levar a questão do gênero em conta na aplicação de políticas públicas, é uma questão que é exatamente o que tu falaste, para dar melhorar a produtividade, né, melhorar, enfim, pela via do mercado. Porque a gente, né, o que você falou, a gente não pode esquecer que a gente está dentro de um sistema capitalista, né? Sim. E, assim, ameaça ruir, mas não vai, né? Assim, a gente ainda não encontrou uma substituição viável, né, ou possível, enfim. Então, assim como o patriarcado, né, eu acho que a gente está caminhando para uma mudança aí, talvez, para chegar num terceiro ciclo. Não é nem o matriarcal, nem o patriarcal. Mas acho que ainda leva muito tempo. Eu acho que, eu penso que não dá para dizer que nada mudou, né? Sobretudo a partir do século XX, nós conseguimos vários direitos, ainda que eles não sejam efetivamente muito... não tenham tanta eficácia, não sejam tanto vistos, né, no plano dos fatos. Isso sem falar nas questões
penais, né, criminais, com relação à violência contra a mulher, que não é o tema aqui propriamente, a gente poderia falar de várias outras questões que são extremamente sérias e graves, e que têm uma relação com a questão de gênero muito forte. Então, não há como negar que a questão de gênero é um assunto que precisa de um tratamento importante, né? A partir de agora, pelo menos que parece que as pessoas tomaram certa consciência. Mas não dá para negar que a gente teve uma evolução, né? A gente não tem o mesmo comportamento e também não tem os mesmos direitos, por exemplo, das mulheres da década de 20, né? De 1920, de 1940. Então, houve conquista de direitos, houve conquista de espaços, a vida social é diferente, no trabalho também, as mulheres vêm ocupando cargos gerenciais progressivamente, inclusive internacionais, e a gente vem vendo uma mudança gradual, mas é por isso que a gente está, por exemplo, fazendo esse debate hoje, né? E por isso que as mulheres têm que falar nesse assunto, né? Por isso que eu quis falar nesse assunto. Eu falei, Rosana, a maioria que vem aqui no canal são pessoas ligadas ao direito, mas tem assuntos que eu entendo que são tão importantes, assim, inclusive para o direito, que precisam ser pensados com profissionais da área específica, né? Precisam ser pensados, que o profissional da área específica, qual é o olhar dele, o que ele trata na clínica dele, qual é a visão, enfim, porque uma coisa é você olhar os textos, né, os textos afetos à sua área, e outra coisa é você ouvir, discutir um pouquinho a respeito de determinado assunto com um profissional e montar uma questão interdisciplinar ainda que, né, mas eu acho que é muito válido. E aí... Eu achei... Não, eu só queria dizer que eu achei fantástico, assim, a sua ideia, né, e assim, poder abrir espaço para essa discussão de uma maneira tão interdisciplinar, né, e também transdisciplinar, que eu acho que a gente tem que pensar nisso também, eu acho que é extremamente importante, senão a gente não consegue mudar as coisas, né? Então, e aí até como última, a gente já está com o horário um pouquinho avançado, até como uma última questão, se a gente não tiver nenhuma pergunta aqui no chat, tem a pergunta aqui, ó, que a Sara, ela falou, eu percebo bastante mulheres reclamando desse tipo de comentário, e estou defendendo essa ideia. Daí eu perguntei qual, né? Ela falou, a ideia do machismo, isso é coisa de mulher, isso é coisa de homem. Eu acho que ela quer falar, Rosana, da separação. E dos estereótipos, né? Isso. Dos estereótipos sociais. Então, assim como, né, quando criança você tem brinquedo de menino, brinquedo de menina, né? Lembrei de uma coisa agora, mas nem vou citar. Enfim. E aí, depois, no trabalho, você tem, né, profissão de homem, profissão de mulher. Mulher não faz isso, homem não faz aquilo, né? Então, você continua tendo essa dicotomia aí. E sim, isso também faz muito mal psiquicamente, né? Porque, assim, então eu sou capaz de fazer algumas coisas, sou incapaz para outras, mas né, como é que é isso? Sim, e eu vi num artigo isso, justamente falando isso, na questão médica, né? Mas falando que a questão do poder e da hierarquização estrutural, né? E é uma relação de poder. Esses cargos aqui são dos homens, isso aqui você nem questione, porque isso é desde sempre, né? E as mulheres, elas se sentem humilhadas, no fundo, segundo o estudo ali, elas se sentem, assim, acho que no fundo o que paira é esse questionamento que tu falasse agora, né? Por que não eu, né? Por que eu não teria essa habilidade, né? Por que estão questionando isso em mim? Se eu entendo que eu tenho, né? Então, é muito interessante, mas as mulheres, eu acho que começam exatamente a questionar, e eu acho que isso é uma coisa maravilhosa. Mas, então, como última questão aqui, se a gente não tiver mais nada, mas eu acho que é interessante, porque, no fundo, a questão da discriminação por raça, por gênero, né, a questão da mulher negra, que ainda é pior por conta, né, da sobreposição de problemas, de discriminações. Tu acha que nós temos uma boa perspectiva, assim, a tua visão de psicóloga, de superação dessas questões? Isso seria a médio, longo prazo?
E, assim, de a gente não, como tu falasse no início aqui da nossa conversa, de não ser igual aos homens, que eu acho que a gente não quer, né? Eu não vi em espaço nenhum mulher ou nenhum texto feminino dizendo que quer ser igual ao homem. Eu nunca li, né? Então, a questão, o ponto é, eu gostaria de ter as mesmas oportunidades e direitos, né? Então, assim, na tua visão, tu acha que isso, eu imagino que tu atenda homens, mulheres, e que tu tenha tido contato também com muita literatura nesse sentido, da questão da desigualdade de gênero, tu acha que psicologicamente, né, isso ainda terá muita reprodução pela frente, ou tu vê um ponto de aquele ponto, né, de que ocorre a mudança, que ocorre uma evolução diferenciada, né, como se fosse da Idade Média para o Renascimento, né, enfim, para a Revolução Francesa, e depois aqueles pontos que parece-me que existe uma espécie de um salto, né, para um desenvolvimento nesse sentido? Sim, eu acho que assim, a gente está caminhando para esse desenvolvimento, né? Como você falou, a gente já vê mudanças, né? Vê mudanças de perspectiva, vê algumas mudanças sociais, mas eu acho que isso é a longo prazo. Eu acho que a gente está processando, né? Ou estamos num processo para que em algum momento da história haja essa mudança, né, efetiva, haja essa mudança de status quo, vamos dizer assim. E para isso, a mulher também tem que se apropriar mais dela própria, não deixar que o valor dela seja dado pelo outro, né, seja dado pelo homem, seja dado por outra pessoa, enfim. Então, eu vejo que não tem como não haver essa transformação. Se a gente olhar para a história da humanidade, né, a gente vê isso o tempo todo. Então, a gente vê ciclos, né, se fechando e começando outros. Mas eu acho que tem muito para a gente caminhar ainda. Opa, não é aqui. Então, a minha percepção particular, assim, enquanto, como eu falei, minha família já é uma família de mulheres, né? Mas, assim, eu vejo a nova geração vem com uma força, né? Alunas e parentes e tudo. Então, vem com uma, que eu acho, concordo contigo, não tem mais volta, né? Eu acho que não tem mais volta. Daqui é só progresso daqui para frente. E aí, tirando de tudo que tu falasse aqui, e eu acho que a coisa mais importante que fica para quem está assistindo, né, sobretudo as mulheres, é trabalhar a autoestima, né? Seria isso, Rosana, assim, trabalhar a autoestima mesmo para poder dar conta, né, dessas questões de trabalho, desses efeitos que vêm de um sistema capitalista, patriarcal, que muitas vezes não é um elemento que trabalha na sua empresa, esse X ou Y, mas é o sistema, né? E lidar com o sistema e sendo ainda colocada nessa perspectiva, como mulher é pelo sistema, é muito difícil, como tá lá naquela arena de gladiador, né? E sim, sim. Quem não é mulher não sabe o que é. Uhum. Você tá lá, a gente nem entrou. É o Máximos, né? O gladiador lá naquela arena, e você sabe que você sempre vai entrar naquela arena, porque a gente nem entrou? Não, isso porque a gente nem entrou, você falou da arena, do gladiador, me veio a imagem, né? Isso porque a gente nem entrou na questão do assédio sexual, né? No trabalho. Sim. Que aí é uma outra coisa. Você perguntou, né? O que você acha que, então, para a gente fechar, o que essa mulher precisa fazer, né? Claro que, assim, não dá para a gente fazer isso, né, individualmente, a gente tem que pensar coletivamente. Eu acho que realmente essa ideia da mudança educacional é a chave, aí, a base. A gente vê escolas reproduzindo esses estereótipos preconceituosos, né? Então, acho que tem um tripé aí para essa mulher. Acho que é autoconhecimento, autoestima e percepção de limite.
Nossa, muito obrigada, Rosana, muito obrigada a todos que, né, assistiram aqui, ou que vão ver depois, eu sempre falo os que vão passar por aqui depois, numa horinha mais tranquila. Eu fiquei muito feliz de te ouvir, na verdade a gente não se falava há muito tempo, né? Verdade. E muito Muito bom. gostoso, fala as coisas assim de uma forma simples, muito tranquila. Muito Obrigada. Obrigada, bacana, eu que agradeço. e eu acho assim que deu uma clareza, né, maior com relação a esse assunto. Como eu falo assim com relação a outros temas, daria um desdobramento bom aqui também para falar de assédio, né, sexual, que é uma coisa que está muito famosa agora, né, que tem movimentos internacionais tratando desse assunto, porque é um problema realmente muito sério e que deve afetar um número de mulheres muito grande, e aí que eu acho que deve cair também naquele mimimi, né, minimização, mas como você, né, tá? Eu não sei, eu li algumas coisas, não sobre assédio sexual, mas sobre até as questões, por exemplo, relacionadas à depressão ou algum tipo de transtorno, que a mulher, muitas vezes, ela tem até vergonha, às vezes, de assumir, por exemplo, no seu trabalho, que ela está com um transtorno, né? O que é um absurdo, né? Um absurdo, porque ela é duplamente invadida, ela é duplamente reprimida, né? Além de ela ser vítima de um sistema lá no gladiador, lá na arena, ela ainda tem que esconder os efeitos de tudo que ela sofre. Então, mas é como a gente falou aqui, isso a gente chegou num ponto que a gente não tem mais volta, né? A gente já vem caminhando, então se a gente for olhar para a história, a gente vê que a gente está caminhando para algum lugar melhor, com certeza. E o Sim, que eu desejo, também, né? então, aqui, né, no final, é que as mulheres se cuidem, né? Vão cuidar da sua autoestima, da questão dos limites, e da questão, e que os homens, porque isso aqui também é para os homens, né? E que eles, assim, não sei, eu acho que, de repente, falar de evolução seria adequado aqui, Rosana, em termos masculinos, que estaria faltando uma evolução para entrar nesse novo sistema? Eu acho que também é essa transformação, né, pela qual eu vejo que o homem também está passando, ele também está muito em crise, né, então acho que é essa assimilação dos opostos aí, ele baixar um pouco a guarda, né, ser mais receptivo, e a mulher poder se colocar um pouco mais. Mas assim, para quem não tem, às vezes está vivendo uma realidade difícil enquanto mulher, eu posso falar, pelo menos, né, pelas leituras e pessoalmente, que a sociedade vem mudando. Então, assim, essa geração que está com 20, né, os meninos, eles estão diferentes, as meninas estão diferentes, né, todo mundo fala muito assim do lado, eles estão mais soltos sexualmente, eles estão mais isso, mas assim, eles não, se a gente for olhar, né, sem julgamentos morais com relação a isso, se a gente for olhar, os meninos estão menos machistas, né, as meninas estão menos machistas, e isso é um ganho da nossa geração, né, da geração anterior, da geração da minha mãe, que já veio mudando de alguma forma, não sei se com a revolução sexual lá da década de 60 e 70, que já trouxe um pouco de reflexo, então a nossa já vai trazer um pouco mais de reflexo. Então, assim, eu vejo, né, a gente vê na TV e a gente vê na escola, na faculdade, meninos e homens menos machistas e mulheres menos machistas, né? Porque a gente também precisa se policiar, né, Rosana? Exatamente. Com relação Já a ouvi isso. muitas mulheres falando que, eu não procuro médicas, eu só procuro médicos. Não, a gente ouve realmente muitas coisas do gênero. Então, eu gostaria de te agradecer muito pela tua presença, muito agradável aqui. Foi uma conversa, né? Foi uma conversa muito gostosa, muito leve, mas o propósito era exatamente esse, né? A gente ficou conversando antes, falei, não, vai ser uma conversa. Muito gostosa, que bom, viu? Bom te Obrigada, ver. eu agradeço muito também. Gostei muito. Muito obrigada pelo tempo, né, dispensado aqui. Eu estou muito feliz com o pessoal que veio aqui assistir, o pessoal que vai ver depois também. Então, muito obrigada. Boa noite a todos. Eu, como falei, né, nas redes, eu vou dar uma pausa, uma pequena pausa aqui desse meu projeto para desenvolver alguns projetos, né, em termos pessoais e profissionais também. Mas assim, eu pretendo voltar em breve. Boa noite a todos e excelente feriado de Páscoa.